Galera, na aula de hoje, nós vamos aprender, primeiramente, vamos aprender 4 coisas, tá? Class, ID, div e span, certo? 4 tags aí, tags não, né? Div e span são tags, mas class e ID são atributos. E essas 4 coisas que nós vamos aprender hoje vão ser essenciais demais, tá? Para o prosseguimento aí do nosso processo de criação de sites. A gente vai aprender a criar os sites de forma dinâmica, utilizando Class ID, certo? E div span para a gente poder fazer uma divisãozinha show assim no nosso projeto. Então vamos lá, vamos começar relembrando aqui rapidamente uma coisa que vocês já estão careca de saber, vocês já sabem demais, que é o quê? A anatomia da regra CSS, né? Relembrando rapidamente, a gente tem um seletor que vai falar qual que é o elemento que nós vamos trabalhar. Nós temos as propriedades desse elemento que nós vamos alterar, cor, text align, background color, altura, largura, tudo isso são propriedades. E a gente tem os valores. Então, se eu quiser mudar a cor do H1, eu coloco o H1 como seletor, abro a chave, coloco a propriedade cor e coloco o valor laranja, e aí eu vou estar colocando a cor do meu elemento H1 como laranja. Isso aí é uma regra CSS que a gente criou, ok? Gente, o que acontece se a gente selecionar a tag P? Se a gente colocar um P, a gente vai selecionar todos os elementos da página que possuem aquele nome, que possuem aquela tag, certo? Então, aqui nesse exemplo, ó, se eu colocar P, que é o nome da tag de parágrafo, eu vou estar aplicando essa propriedade aqui para todos os elementos do meu site que forem P, certo? E aí, qual que é o problema disso? O problema disso é que a gente não consegue ter dinamicidade nessa escolha. A gente não consegue selecionar apenas alguns parágrafos, a gente não consegue selecionar, por exemplo, apenas o título principal, apenas uma imagem específica. Dessa forma que a gente aprendeu, a gente só consegue mexer com tags gerais, né? A gente só consegue mexer em todas as tags de um tipo. A gente até viu umas gambiarras que a gente pode fazer colocando um elemento dentro de outro, né, pra gente conseguir mexer nele. Só que assim, tem uma forma muito melhor de trabalhar com isso e o que a gente vai ver nessa aula serve para isso. Então a gente tem class, que são as classes, né? E a gente tem os IDs, que são os identificadores, justamente para identificar os elementos que a gente quer mexer neles, ok? Então vamos lá. A gente vai falar primeiramente do seletor da tag, que é ID. Galera, ID é um atributo, certo? Que qualquer elemento HTML pode ter. E como um atributo, a gente já viu que atributo é tudo aquilo que vem na abertura da tag aqui, certo? Então, se a gente colocar aqui, ó, ID igual, a gente está definindo, tá? Um ID para aquele elemento, um atributo ID para aquele elemento. E nesse caso aqui, eu estou colocando o título principal, certo? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui o meu H1 com o ID de título principal, e para selecionar esse ID, para selecionar esse elemento que tem esse ID lá no meu CSS, eu vou colocar esse símbolo aqui, que é o hashtag, né, jogo da velha, e o meu ID. Então aqui, ó, coloquei o ID no meu H1, título principal. Para selecionar ele lá no meu CSS, eu simplesmente coloco o hashtag, título principal, e aqui as características que eu quero que ele tenha, ok? E aí a gente vai selecionar apenas aquele elemento que tem o atributo ID, ok? Da mesma forma, a gente pode colocar o atributo class, que a gente vai estar incluindo esse elemento P aqui na classe legenda, ok? E aí como que a gente seleciona os elementos que tem essa classe lá no CSS? É a mesma coisa do ID, só que você vai trocar o hashtag por um ponto. Em vez de colocar hashtag legenda, se fosse ID seria assim, você vai colocar ponto legenda, porque é uma classe, ok? E aí você vai colocar a propriedade que você quiser, e aí você vai selecionar apenas os elementos que possuem aquele atributo. Mas aí você me pergunta, poxa Marcos, ID e class fazem basicamente a mesma coisa, que é selecionar elementos. Então quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro? Gente, para isso aí, você vai ter que analisar quantas vezes você vai aplicar aquela estilização. Se você for aplicar apenas uma vez, aí você vai usar ID. Se você for usar mais de uma vez, aí você vai usar class, ok? ID a gente usa para selecionar elementos únicos. Então, título, menu principal, logo do site. Esses elementos que aparecem estritamente só uma vez, que são elementos únicos mesmo, você vai usar ID. Agora, elementos que aparecem mais de uma vez, então, por exemplo, botões, links, listas, posts, essas coisas que se repetem, aí você vai colocar isso em class, ok? Então, vamos lá. Antes de passar para div span aqui, que já é o próximo tópico, bora dar uma olhada, né, na prática como que isso aí se aplica, ok?
Então, eu tenho aqui, ó, eu já criei aqui essa pasta do meu projetinho, que vai ser o exemplo, ok? E aqui, ó, eu tenho duas pastas, HTML, aqui, meu index.html, e eu tenho a pasta CSS, que está o meu style.css, ok? Esses arquivos já estão abertos aqui no meu code, o index está aqui, o style está aqui. Então, como vocês podem ver, ó, exemplo, HTML está aqui, exemplo, CSS está aqui. Então vamos lá, vamos criar aqui o HTML. Primeiro passo, né, padrão, vamos colocar o doctype. Vamos abrir e fechar aqui, né, HTML. Vamos abrir e fechar a head. E vamos abrir e fechar o body. Aquelas tags essenciais, né, que não podem faltar nunca, são essas aqui. Vamos lá. No head, eu já vou colocar aqui logo um title no meu site, que vai ser exemplo, ID, class, div e span. Ok, esse é o nome do meu exemplo. E aí, eu quero incluir esse arquivo CSS aqui logo. Como que eu faço, galera? Alguém manda aí no chat, por favor, lembrando mais uma vez. E eu quero que já mandem com o caminho relativo, tá? Lembrando que aqui no meu projeto eu tenho as classes HTML, as pastas, né? HTML, meu HTML está aqui. E eu tenho CSS, meu CSS está aqui. Qual que vai ser o comando que eu vou colocar aqui nessa linha para incluir esse arquivo CSS aqui no meu HTML? Tempo na tela. Boa, o Henrique Luiz já mandou ali perfeitamente. Link rel, style sheet aqui, href. E aí, né? Como a gente está dentro da pasta HTML, a gente precisa voltar uma. Então a gente vai usar ponto barra. E aí já vai aparecer CSS. E aí a gente já vai poder incluir o style.css. Ok? Então, fiz aqui a inclusão desse arquivo CSS no meu arquivo HTML. Na prática de casa de hoje, na prática de aula também, vocês vão precisar colocar esse comando aqui lá no código, beleza? Porque na prática, quem fez a prática esqueceu de colocar o CSS já importado, e aí vocês vão ter que importar lá. É até bom que vocês treinam, né, a questão desses caminhos aí, ok? Então vamos lá. Eu vou criar aqui um H1, que vai ser realmente, né, o meu título principal do meu site. E aí aqui eu vou colocar um parágrafo, vou colocar, esse é um parágrafo normal aqui. E aí aqui embaixo eu vou colocar outro H1, mas que esse não é o meu título principal. Ok? Então a gente tem dois H1s, um que é o título principal e outro que não é o título principal. Se a gente abrir esse site aqui, a gente percebe... Opa, peraí que eu abri na guia errada do Chrome. Deixa eu voltar para essa aqui. Puxa isso aqui para cá. Ok. A gente percebe que a gente tem um título principal aqui. Tá bem grande assim, gente, porque eu tô com zoom, tá? Eu tô com 150% da visualização aqui no Chrome, por isso tá grande assim. Mas aí a gente tem, então, um título principal e um que não é o título principal. Vamos supor que eu queira colocar o meu título principal no meio do meu site, ok? Então, qual que é a primeira tentativa de cara? Ah, não, vou estilizar o H1. Se eu colocar aqui que o H1 vai ter um text align do center, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que todos os H1s venham para o centro. E não é isso que eu quero, tá? Então, qual que é a forma mais fácil de fazer? A gente vem aqui, dá um ID para ele. E, gente, o ID, ele é um atributo que você pode colocar o nome que você quiser, tá? Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, Tarsila. Eu quero que o meu título principal chame Tarsila. Ele vai ter o ID de Tarsila. Então, o que acontece? Eu vim aqui no meu style.css e ao invés de selecionar H1, eu vou selecionar que Tarsila vai ter um text align de center. Então, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer todo o meu arquivo HTML, vai procurar qual elemento que tem o ID de Tarsila, porque foi o texto que eu coloquei aqui. E aí, uma vez que ele achou, ele vai aplicar aquela estilização, ok? Então, realmente, né, só aquele H1 do título principal que ficou aqui no meio. Qual que é o ideal, gente? Que a gente coloque IDs coerentes, tá? Então, o melhor é que você realmente coloque um ID que meio que exprima, né, que você realmente... a função daquele elemento. Então, se é um título, coloca lá, né, o nome dele de título mesmo. E aí fica mais fácil para você entender, fica mais fácil para quem estiver vendo seu código entender. Ok? E agora, deixa eu criar aqui, ó, mais alguns parágrafos. Vou colocar aqui. Esse é outro parágrafo. E aí eu vou colocar aqui um H2. E eu vou colocar assim, ó. Esse é um H2 da doideira. E eu vou colocar aqui um outro parágrafo. Eu vou colocar aqui. Esse é um parágrafo igual ao primeiro. Certo? E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu quero que... Vamos dar uma olhada como é que tá aqui o nosso site agora, ó.
Então a gente tem o título principal, a gente tem aqui um H1 e a gente tem aqui vários P's, né? O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que esse P, esse H2 e esse P aqui tenham exatamente a mesma estilização. Eu quero que esses três aqui fiquem exatamente iguais. Então vamos lá, eu quero mexer agora com mais de um elemento, certo? Eu vou colocar a mesma estilização para vários elementos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma classe, certo? Porque como eu vou colocar a mesma estilização para vários, eu vou colocar aqui a classe, por exemplo, de... não sei, deixa eu ver aqui. Exemplo. A classe vai chamar exemplo, tá? Não estou conseguindo pensar no nome melhor. Vai ser exemplo mesmo o nome da classe. Então vamos lá, tá aqui exemplo. Vou colocar a classe, né, em todos os elementos que eu quero que tenha aquela estilização. Então, se eu vim aqui e colocar ponto exemplo aqui, que é como a gente referencia a classe, colocando um ponto, né, e eu colocar um background color desse amarelo-verde aqui, o que a gente vai perceber? Que justamente a gente selecionou os elementos que a gente quis colocar a classe, certo? Então, ID, a gente vai selecionar elementos únicos, específicos do nosso site, e class, a gente vai selecionar vários elementos, né? Podem ser de várias classes, enfim, mas que todos que você quiser que tenha aquela estilização, você pode colocar. Gente, uma coisa interessante, tá? Um elemento, ele pode ter uma ID e uma class ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, ó, se eu colocar a classe dele de exemplo, né? Vocês vão ver que tanto a estilização do ID quanto a estilização da classe vão aplicar nele, ok? E aí, ó, uma coisa interessante, vamos ver quem está atento. Se eu colocar aqui a color de blue e a color aqui embaixo de red, vamos lá, vamos ver. Quais elementos desses aqui vão ser azul e quais que vão ser vermelho? Vamos ver quem está atento aí. O título principal, ele vai ser azul ou vermelho? Falando apenas do título principal, ele vai ser azul. Ok, azul, beleza. Perfeito. Então, por que isso, gente? Porque lembra que eu falei que as regras CSS, elas sempre vão aplicar do mais específico para o menos específico? Então, eu estou definindo a classe head, que é uma propriedade de classe. Só que vocês concordam comigo que a ID é uma propriedade mais específica? A ID fala justamente para aquele elemento. Então, ele vai pegar aquelas propriedades que estão falando especificamente para ele e vão colocar a propriedade, ok? É aquilo que a gente tinha falado. Se eu colocar uma cor no div inteiro, no body inteiro, e se eu colocar uma cor apenas no meu P, a cor do meu P vai sobrescrever sobre a cor do div, porque ela é uma tag mais específica, certo? Ela é uma tag que fala de menos elementos. Então, essa é a diferença de ID e class, ok? A gente pode ter um elemento que tenha uma class e uma ID ao mesmo tempo, ok? E se eu colocar uma class e uma ID, ele vai aplicar sempre aquelas mais específicas, ok? Então, sobre a ID e class é isso aí. Alguém tem alguma dúvida sobre o funcionamento de ID e class, galera? Fale agora ou cale-se para sempre. Não, brincadeira. Pode mandar sempre dúvida, essa galera. Quem tiver dúvida, pode mandar. Se ninguém tiver dúvida, eu já vou prosseguir para div e span. Tá tranquilo. Então, vambora, galera. Vambora, meu irmão. Vamos lá. Tags div e span, então, galerinha. Vamos lá. Gente, a gente vai aprender uma coisa aqui agora, que é o seguinte. A gente percebeu que a gente agrupou ali, né, várias tags usando a class. E quando a gente agrupa as coisas, gente, fica bem melhor pra gente utilizar, tá? Os sites, atualmente, eles têm uma divisão bem característica, bem definida. E essas divisões são feitas por meio de agrupamentos, ok? Então, a gente vai aprender a criar divisões em blocos na página para controlar o comportamento da página, ok? E aí, a gente vai aprender duas tags que, por si só, elas não representam nada no site. Só que quando a gente coloca uma estilização, aí a gente vai poder colocar ali, né, um agrupamento de elementos legal e a gente vai conseguir estilizar isso. Eu posso usar o ID mais de uma vez no meu site, desde que eles mudem propriedades diferentes? Não pode, Tatiane. Por quê? O que acontece? Aliás, não, acho que eu entendi o que você quer dizer. Você está perguntando se você pode criar vários IDs, né? Você pode criar vários IDs, só que de vários nomes diferentes. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, vamos colocar aqui um H2, e eu quero que esse H2 seja o subtítulo principal do meu site. Ok? Esse H2 é o subtítulo principal do meu site.
Aí eu quero que esse H2 fique aqui e eu vou colocar aqui no subtítulo principal, eu vou falar para ele que ele também vai ficar alinhado no centro, só que eu quero que a cor dele seja um azul mais clarinho. Eu quero que seja aquele azul ali, ó. Esse azul aqua aqui, por exemplo, ok? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando um outro ID aqui, ó. Eu acho que... eu não coloquei nada aqui no meu H2. Aí fica difícil, né, mano? Subtítulo principal. Ok. Agora sim. Então, o que acontece, ó? Eu tenho o título principal e eu tenho o subtítulo principal. Assim, você pode ter quantos IDs você quiser no seu site. O que você não pode fazer é isso aqui, ó. Colocar o mesmo ID em dois elementos diferentes. Então, por exemplo, título principal aqui, tá vendo? Se eu tiver o mesmo ID em dois elementos, quer dizer que esse ID tem que ser uma class, ok? ID sempre você vai colocar em elementos específicos e class você vai colocar em vários elementos. Então, assim, você pode criar ID para logo, ID para o título, ID para a imagem do perfil, ID para quantos IDs você quiser. Só que é importante que cada ID esteja ligado apenas a um elemento do site, ok? Basicamente é isso aí. Deu para esclarecer bem a dúvida? Beleza, então. Fechou. Tamo junto, tamo junto. Vamos lá, galera. Então, vamos aprender, então, né, como que a gente agrupa esses elementos. Como eu falei, esse agrupamento, inicialmente, ele não vai mudar nada no site. Só que ele vai facilitar, né, o nosso manejamento ali, né, a nossa estilização do site inteiro. Então, vamos lá. Antes de falar de div e span especificamente em si, a gente precisa falar de elementos block e elementos inline, tá? Gente, elementos block são que tipo de elemento? São aqueles elementos que eles ocupam toda a largura disponível do site, ok? E eles ficam dispostos um abaixo do outro. E esses elementos, eles permitem que a gente consiga alterar a largura e a altura deles, que são as dimensões, né, desses elementos. Alguns exemplos desse tipo de elementos são a tag P, H1, H2, div. O que acontece? Quando a gente coloca um P embaixo do outro, ele não coloca um P e à direita o outro P. Ele coloca um P, pula uma linha e coloca um outro P. Por quê? Justamente porque a tag P ela é uma tag block. Então, quando você coloca uma tag P aqui e outra tag P aqui, ele vai ocupar toda a largura do site e ele vai pular a linha. Por outro lado, o elemento inline, ele é um elemento que ele vai ocupar apenas a largura necessária do elemento. E eles vão ser dispostos um à direita do outro, ok? E aí aqui a gente pode perceber, ó, se a gente colocar várias tags A lá no nosso site, a gente percebe que vai ficar um A, aí do lado outro A, do lado outro A. Quando ocupar a largura inteira, aí ele pula assim para baixo, ok? Então, elementos inline, que é o caso do span, da imagem e do A, eles não permitem alterações nas suas dimensões e eles ficam ali um à direita do outro, ficam em linha mesmo, tá? Então, elementos block ficam bloco, embaixo bloco, embaixo bloco. Elementos inline ficam um do lado do outro na mesma linha, ok? E essa que é a diferença primordial entre o div e o span, que a gente vai aprender, ok? Vamos lá então. Div, galera. Div, ele é um elemento block e dentro do div a gente vai colocar tags, ok? Div é uma tag que a gente vai utilizar para agrupar outras tags. E para que a gente agrupa? Justamente para criar seções no nosso site. Então aqui, ó, a gente tem o título do site, que é o H1, e a gente tem o subtítulo, que é o H2. Vocês podem perceber que se eu estilizar os dois aqui, ó, tá vendo que eu estou fazendo aquela estilização que utiliza a vírgula para estilizar dois elementos com as mesmas propriedades? Então assim, eu estou colocando aqui que a cor deles vai ser branca e eu estou colocando que o fundo vai ser azul escuro. Tá vendo que tá ficando, ele tá estilizando esse e depois tá estilizando esse? Tá ficando feio, é ou não é? Se eu criar um div e colocar um ID nele de topo do site e agrupar essas duas tags dentro dessa div, e aí estilizar todo o topo do site, tá vendo como é que fica bem mais bonitinho? Fica realmente uma seção do site estilizada, tá? Então isso aí é bem importante para quê? Justamente para facilitar essa criação de seções e para deixar mais bonitinha a estilização. E aí, a tag span, ela faz essa mesma estilização específica, só que ela faz para elemento inline, ok? Então aqui, ó, a gente tem uma tag P aqui, o Chimbinha é rei, mas Joelma é div intergaláctica. Se eu colocar essa cor aqui, ó, e esse text decoration para ser uma underline, vocês podem perceber que eu estou estilizando aqui todo o meu P, ok?
Só que se eu quiser colocar essa estilização apenas no Chimbinha e apenas na Joelma, como que eu vou fazer? Eu vou utilizar spam para isso. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma classe artista no meu spam, ok? E eu falei que todo elemento que tiver artista como classe vai ter uma cor e vai ter um underline. E aí eu coloco Chimbinha e Joelma dentro do spam com a classe, tá vendo? Então o spam, ele serve para a gente poder fazer marcações no nosso texto, ok? E aí vocês podem ver que ficam exatamente com esse efeito aqui, ó, tá vendo? O Chimbinha é rei, mas a Joelma é de intergaláctica. A gente utiliza spam para marcar elementos dentro do nosso texto e a gente utiliza div para agrupar tags, para agrupar seções do site mesmo, ok? Então, alguém tem mais alguma dúvida sobre essas questões aqui que eu falei? Se não tiver, eu já vou passar lá para a práticazinha. Eu vou fazer com vocês aqui alguns exemplos de div e spam. Beleza, então. Aqui, galera, no slide, a gente tem aqui as referências, ok? E a gente tem aqui também as sugestões de leituras para vocês lerem, tá? Eu já vou publicar o slide assim que eu terminar de falar de spam mais uma vez, porque o Gabriel ali pediu. Exatamente, Julie. Div são como gavetas e spam são como marca-textos. Só que, tipo assim, spam, ele pode ser utilizado de forma mais ampla que isso. A gente vai aprender um pouquinho mais depois como que a gente faz para utilizar spam de algumas formas diferenciadas, beleza? O que acontece, galera? Spam eu vou utilizar para quê? Para agrupar textos que eu quero que tenham uma estilização diferente dos meus outros textos que estiverem ali. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver um P e eu colocar essa estilização aqui nele, todo o meu P vai ficar dessa forma, ok? Se eu quiser mudar elementos específicos dentro do meu P, então, por exemplo, eu quero mudar só o Chimbinha e eu quero mudar só a Joelma. Se a gente não utilizar spam, é simplesmente impossível de fazer isso. A gente não consegue selecionar especificamente a palavra Chimbinha e a gente não consegue selecionar especificamente a palavra Joelma. Como que a gente cria essa seleção? A gente pode colocar uma spam neles, ok? Então, se eu colocar uma spam com uma classe artista, e nos dois aqui, né? E colocar essa estilização aqui para aquela classe, a gente vai ver que justamente vai ter a estilização apenas no que está marcado com spam, ok? Nesse caso aqui, não era nem necessário ter essa classe aqui. Como eu estou usando o spam apenas aqui nessa situação, eu poderia ter colocado aqui no meu CSS só spam, ok? Vamos lá, vamos passar ali pro VS Code, só para mostrar para vocês na prática como é que a gente faria isso, tá? Então, aquilo que eu falei, ó, eu quero marcar, gente, todo mundo que é parágrafo aqui no meu site, todas as palavras parágrafo, eu quero que tenha uma marcaçãozinha, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar um spam, né, em todos os meus parágrafos, certo? Então, ó, vocês podem ver que eu estou marcando aqui tudo que é parágrafo, eu estou colocando um spamzinho nele, ok? Vamos lá. Eu acho que foi todos os parágrafos aqui. Vamos lá, então. Como eu estou usando apenas um tipo de spam aqui nesse site, eu posso simplesmente vir aqui no meu CSS e colocar aqui o spam. Eu quero que ele tenha aquela cor rosa lá, que realmente é uma cor, né, bem estilosa. FF3399. Hashtag FF3399. Ok, essa corzinha aí. E eu quero colocar aquele text decoration lá também, para ele ter o underline, certo? Então, vamos ver como é que ficou o nosso site depois que eu coloquei isso. Então, vamos lá, ó. A gente está colocando aqui, que parágrafo. Pera aí que esse não é o meu título principal, por que ele está mudando isso? Tá, porque eu coloquei outro ID aqui, então já vou até apagar, justamente porque a gente não pode usar ID duas vezes, tá, galera? Tava até errado ali, ok. Então vamos lá. Tá vendo que o parágrafo ficou rosa e sublinhado? Aqui pareceu até vermelho, né? Porque misturou rosa com verde, mas isso aqui é rosa. Dá pra ter mais de uma classe em um único elemento? Dá sim, viu, Helder? Dá sim. Dá pra ter, por exemplo, aqui, ó, classe exemplo, chocolate. Aí você coloca espaço assim, tá vendo? Coloca esses espaços. Exemplo, chocolate e bolinha. Então vamos lá. Eu quero que... chocolate. Aí o chocolate, eu vou colocar... Putz, deixa eu pensar aqui numa propriedade que vai dar pra ver bem. Um font size de 200 pixels. E a bolinha,
eu vou colocar um padding de 5 pixels. Ok? Então, estou colocando um font size, estou colocando um padding, né? Chocolate, bolinha e exemplo. No meu, esse parágrafo P aqui, ó, a gente tem exemplo, chocolate e bolinha na classe. Então, o que vai acontecer? Ó, para começar aqui ficou enorme, justamente porque eu coloquei a font size enorme. Ele colocou um pad grande, né? E aí ele aplicou realmente todas essas estilizações aqui de exemplo, de chocolate e de bolinha, ok? Justamente onde? Justamente, né, na minha classe aqui, ó, que eu coloquei exemplo, chocolate e bolinha, ok? Então, na classe você pode colocar quantas você quiser. É como se fosse a tag mark. A spam deve possibilitar mais estilizações. Sim, Stephanie. No caso da spam, a gente pode colocar a estilização que a gente quiser. No caso da mark, a gente só fica limitado a algumas, né? Só que na spam, se eu quiser colocar aqui, por exemplo, o font size de 50 pixels, a gente pode colocar. Tipo assim, tudo que é CSS você pode colocar no spam, entendeu? Então, você consegue ter uma flexibilidade ali realmente enorme. Então aqui, ó. Você viu como eu dei o font size lá? Tá vendo que o parágrafo agora tá enorme? Então assim, a gente consegue marcar, né, aquelas coisas lá e aplicar CSS a isso. E além disso, pode sim, Gabriel, pode sim. E além disso, a gente pode colocar, mas é tipo assim, é bom você usar o mark justamente lá no CSS, entendeu? É tipo assim, tudo que o mark faz, você pode fazer no CSS, é melhor, ok? Melhor do que ficar agrupando tags assim. É a mesma coisa que a bold. A gente não viu lá uma forma de colocar em negrito? Se a gente colocar... Eu não lembro se é bold o nome exatamente. Mas tinha uma... acho que é bold mesmo, né? Tipo assim, ao invés de colocar só bold aqui... Deixa eu ver se é isso mesmo. Strong, Strong, isso. Então vamos lá. Vou colocar strong aqui. Ok? E aí esse 1 aqui, ele ficou em negrito, né? Então, o que eu poderia fazer? Se eu quiser colocar só em negrito, ok, usa strong normal. Só que vamos supor que além de colocar em negrito, eu quero colocar outra coisa. Aí o que acontece? É mais fácil eu colocar uma spam, né? E aí eu posso vir aqui, ó, lá no meu style CSS, e eu posso colocar o negrito aqui, certo? Então eu posso colocar o negrito adicionando as outras coisas que eu já ia colocar. Entenderam? Então essa que é a flexibilidade do spam. Então vamos lá. Então assim, a gente tem aqui, ó, vários spams, né? E a gente colocou eles aqui, só que eu estou estilizando eles utilizando só spam. Então o que acontece? Se eu quiser colocar um outro spam no meu site, vamos supor que eu quero que título, eu quero que esse título aqui, ele tenha uma estilização diferente. Só que nesse caso, o que vai acontecer, gente? Vai acontecer realmente aquilo, né? O meu título vai ter a mesma estilização, por quê? Justamente porque eu estou colocando para todos os spams. E aí, qual que é a alternativa? Eu vou colocar uma classe aqui, ó. E nessa classe, eu vou colocar o nome dela de parag, ok? E aí, essa classe meio que vai... Aliás, gente, uma coisa que é comum, tá? Que eu, inclusive, faço várias vezes, que eu recomendo vocês fazerem. Você coloca assim, ó. Rosa sublinhado. Meio que tá já falando o que tá fazendo aquela classe, entendeu? E aí fica bem, bem legal mesmo, assim, de vocês mexerem depois. Então você pode colocar, tipo, destacado, alguma coisa assim que vai facilitar. Um nome legal, assim, você pode abstrair o que você acha que é legal. Mas rosa sublinhado é um bom nome. E aí, ao invés de colocar spam, eu vou colocar aqui ponto rosa sublinhado. Ok? E aí, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai olhar o quê? Título não mudou absolutamente nada. Porque, como eu falei com vocês, a tag spam por si só, ela não faz nada. É uma marcação que a gente coloca para trabalhar com ela depois. Então eu vou colocar aqui um ID, que vai ser... Se eu colocar aqui, ó, título principal, vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui é interessante, hein? Se eu colocar título principal aqui, ó, tá vendo que ele mudou a cor, mas ele não colocou o text align no center? Por quê? Porque título é um elemento inline. A gente só consegue trabalhar com aquele text align lá com elementos block, ok? Então, o H1 aqui, ó, ele é um elemento block, não é? Então a gente pode vir aqui no elemento H1 e aí a gente vai conseguir mudar o text align porque ele é block. Só que como o spam
ele tá mexendo com o elemento inline, a gente não vai conseguir mudar isso, ok? Você não consegue mudar o alinhamento de um texto que está dentro da linha. Entendem comigo? E aí, no caso aqui, ó, título principal está referenciando a um H1. H1 é o elemento block, então ele realmente vai conseguir mudar o text align. Perfeito? E aí, o que eu posso fazer aqui então? Eu posso colocar, né? Então, vocês podem ver que eu coloquei o mesmo ID duas vezes, isso aqui é errado, tá? Então já vou trocar e vou colocar uma classe aqui que vai ser títulozinho, ok? E aí aqui eu posso definir a propriedade dessa classe e colocar um títulozinho aqui e uma cor, pode ser esse blue violete aqui, beleza? E aí se a gente olhar, realmente ele mudou a cor, ok? Então, para finalizar, vamos falar sobre a estilização em div, ok? Vamos lá. A gente tem o título principal e o subtítulo principal. Eu quero que esses dois aqui sejam o topo do meu site. Então, o que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ok? E eu posso colocar aqui, ó, falar para ele que tanto o meu título principal quanto o meu subtítulo principal. Eita. Eu posso falar para ele que esses dois aqui vão ter o background color de coral, por exemplo. Vamos ver se vai ficar bonitão. Bora dar uma olhada. Ficou uma bosta, né, galera? Ficou realmente um lixo. A gente pode perceber que ele aplicou, né? Um para cada um aqui. Então, como eu quero agrupar isso aqui tipo assim, eu quero que isso aqui seja uma seção do meu site, o que eu faço? Eu vou criar realmente, né, o quê? Um div para incluir essas duas tags. Aí vocês podem ver aqui, ó, que eu criei uma div. E aí, galera, vamos fazer aquela paradinha de fazer o quê? Né? Vamos dar o espacinho e tudo mais. E aí eu posso vir aqui e ao invés de trabalhar com isso, eu posso trabalhar, né, colocando aqui a div, ok? Então, a gente pode ver agora que já ficou bem melhor. Ficou uma seçãozinha ali bonitinha, pipipi, papapá, né? Bem melhor, bem mais estilizado. Só que acontece, como eu estou trabalhando aqui com div, gente, lembrando, eu já falei, né? Mas eu vou falar de novo, indentação, tá? Então, ó, esse H1, ele é filho da div. Então, pelo amor de Deus, dá uma tab aqui, tá? Dá um tab aqui, dá um tab aqui, tab aqui, tab aqui, bibibi, ok? Indentação do código sempre deixando perfeitinho aí. Vamos lá. Vamos dar uma olhada como é que tá o site. Eu quero que isso aqui tudo aqui, ó. Eu quero que esses três sejam uma seção e esses três sejam outra seção, ok? Então vamos lá. Vou agrupar aqui aqueles três, ok? Então agrupei. E eu vou agrupar aqui, ó, aqueles últimos dois lá. Ok? Então, pera aí que não tá indentado, mas já vou indentar. Vamos lá. Posso vir aqui, fazer isso. Posso vir aqui e fazer isso. Se eu for usar muitas divs, como faço para selecionar qual div quero modificar? Isso que a gente vai fazer agora. Então aqui, ó. Normalmente, gente, o nosso código vai estar lotado de div mesmo, tá? Deixa eu tirar aquele background color ali que tá um lixo. Beleza. Ok, melhorou. Então, o que acontece? Exatamente, vamos colocar class. Aqui, ó. Tá vendo que todas as minhas seções estão iguais? Tá feio, tá horroroso. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, né? Ao invés de mexer com todas as divs, eu vou mexer o seguinte. Essa div aqui, ela é única. Ela é o topo do meu site. Então, eu vou colocar aqui o ID dela como topo do site. Ok? E aí, ó, eu quero que essa estilização aqui, ela seja feita apenas para o topo do site. Então, se eu fizer isso, a gente já percebe o quê? Aqui está o topo do meu site, o resto tá agrupado já, só que não está estilizado agrupado, certo? Vocês vão ver aqui que está agrupado, só que não está modificado. Uma coisa que é interessante, ó, aqui a gente consegue ver, tá vendo? Ela é filho do topo do site, tá vendo? Fica bem legalzinho de analisar aqui, bem legalzinho mesmo. Então aqui, ó, o que eu vou colocar? Eu vou colocar uma classe aqui como post. Vamos supor que essas divs aqui, galera, são posts, ok? Vamos supor que são posts. E aí, o meu post, o que eu quero que ele tenha? Eu quero que a característica do meu post, eu quero que o background color dele seja um crimson. E eu quero que a fonte dele seja, deixa eu ver aqui, cursive, por exemplo, tá? Então, eu vou mudar aqui, ó, o que vai acontecer? Nossa, meu Deus do céu, ficou uma bosta, pera aí. Pelo amor de Deus. O
Deixa eu pensar numa cor aqui legal. Tem que ser uma cor clara, né, mano? Acho que um verde vai ficar legal. Ok. Deixa eu ver se o verde vai ficar melhor. O verde ficou... Deixa eu colocar cinza. Dei a sugestão ali de cinza. Mano, o design não é comigo, velho. Ok, cinza ficou bem melhor mesmo. Então, a gente tem aqui o quê? A gente tem a estilização, né? Do meu topo do site. E a gente tem, né? Estilizações dos meus posts. Ok? E aí, pra ficar melhor ainda, a gente pode colocar aqui que no post... eu vou colocar o seguinte, ó. Post H2. Eu quero que tenha um font size de 20 pixels. Ok? E o post normal, eu quero que ele tenha um font size de 10 pixels. Vamos ver o que vai acontecer nisso. Aqui eu tenho H1, né? Deixa eu mudar esse aqui só para H2. Só para ficar brabo. Ok. Então, ó, a gente está modificando aqui realmente, né? O H2 está ficando ali com... Nossa, mas tá horrível esse parágrafo, velho. Pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Cadê o para? Deixa eu... Era o para? Rosa sublinhado. Pelo amor de Deus, tira esse font size aqui. Ok. Então, assim, vocês viram, né, que ele aplicou o font size no rosa sublinhado, porque o rosa sublinhado, ele tá mais específico que o meu post, ok? Então, assim, ele sempre vai pegar o mais específico. E aí aqui a gente colocou, padronizou, né? Deixa eu só trocar ali pra ficar mais bonitinho ainda. Colocar esse H2 ali no começo, pelo amor de Deus. Ok, assim vai ficar melhor. Então aqui a gente tem o quê? O H2 com o tamanho padrão, e a gente tem, né, o resto do post com o tamanho padrão também. E aí a gente pode padronizar aqui a cor, né? E aí, tipo assim, a gente realmente... Vocês vão ver aqui, ó, que eu vou colocar uma cor aqui. Eu quero que a cor seja preta. Vocês vão ver que não vai aplicar, justamente porque tem elementos mais específicos lá que vão sobrescrever, ok? Então aqui, ó, vamos analisar. Ó, tá vendo que isso aqui tá vermelho, isso aqui tá vermelho e esse aqui tá rosa? Justamente porque essa classe tá mais específica, né, que aquela propriedade lá. Da mesma forma que essa classe aqui também, ok? Então, se a gente apagar aqui, né, essas estilizações, a gente percebe o quê? Que agora a gente tem posts, né, padronizadinhos aqui, a gente tem o título principal padronizadinho também. Então a gente consegue fazer, gente, realmente o quê? Divisões do site de uma forma bem dinâmica, bem legal, ok? Bem show mesmo. Todo mundo entendeu as aplicações de div, span, id e class? Se alguém tiver alguma dúvida aí, já manda, galerinha, que senão a gente já vai pra prática, doideira, entenderam? Deixa só eu ali verificar uma coisa rapidão, 2 minutos, ok? Ok, então partiu prática, né, galerinha? Partiu prática, vamos fechar aqui esse exemplo, ok? Vamos fechar aqui também. Vamos fazer o quê? Vamos apagar esse exemplo, não quero mais ele. Beleza, vamos então para a prática de hoje, ok? Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente tem aqui, galera, o quê? O Colocando em Prática de hoje, ele vai ser bem interessante. Porque, basicamente, o que acontece? A gente tem um site que é uma loja de vitaminas. É um site de uma loja de vitaminas. Ok? Nesse site, a gente vai aplicar ID, Class e Div. Para quê? A gente não vai utilizar Span ainda nessa aula, beleza? Só que aí lá na atividade em casa, que é a dos Simpsons, provavelmente vocês vão ter que utilizar. Ok? A gente vai utilizar ID, Class e Div. Para quê, galera? Para a gente estilizar a página. Então, aqui no slide eu tenho o link para a pasta. Se vocês clicarem aqui, vocês vêm aqui para a pasta do Google Drive, que tem tudo, ok? Eu também postei onde? Postei aqui no Classroom, ó, no atividade em sala, tem aqui a pasta zipada, ok? Vocês vão baixar de boazinha, vai vir essa pasta aqui, ok? Nessa pasta aqui, o que a gente tem? A gente tem imagens, página e resultado. Não vai ter menu e navegação ainda não, Helder. A gente vai aprender menu e navegação daqui umas 2 aulinhas, se eu não estou enganado.
Então vamos lá. A gente tem imagens. Aqui tem todas as imagens do projeto, ok? E a página que vocês vão pegar é essa aqui, ó. Deixa eu trazer para cá. Essa é a página que vocês vão pegar. Como vocês podem ver, tá uma estilização muito horrorosa, com imagens enormes, título feio, o site tá feio, tá horrível, ok? Tá feio, aqui a gente tem alguns dados, tá paia, tá horrível, aqui essas imagens estão grandes, essa imagem tá maior que essa imagem tá grande, tá desfocada, essa imagem, entendeu? Tá ruim, tá ruim. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse site e vocês vão transformar nesse site aqui, ó, que é o site que está em resultado. Em resultado, a gente tem duas imagens. Essa imagem aqui, que está mostrando para vocês como que é o resultado que a gente quer. Então, se eu colocar aqui em tela cheia, ó, a gente percebe o que, galerinha? A gente percebe que a gente tem aqui um header, um topo do site, com o título da loja, aqui uma descriçãozinha. Aqui a gente tem um cardápio, ó, e no cardápio a gente tem o quê? A gente tem várias vitaminas, tá vendo? Vitamina, valor, ingrediente adicional. Vitamina, valor, ingrediente adicional. Vitamina, valor... Gente, vocês estão percebendo a repetição que está acontecendo aqui, ó? Ó, essa é uma vitamina, essa é outra vitamina, essa é outra vitamina. Então, assim, já tá ficando claro na mente de vocês o que é que vocês vão ter que fazer aqui? Tá claro para vocês que vocês vão ter que agrupar tudo isso aqui em um div e aplicar a mesma estilização para esse div, tá vendo aqui, ó? Tipo assim, a gente tem claramente aqui uma repetição, ok? E aí aqui, ó, se a gente analisar bem aqui, essa parte de baixo, vocês estão vendo que essa parte de baixo está exatamente igual a essa parte de cima aqui. O topo, ele tá bem semelhante, né, à parte de baixo. Tipo assim, a cor do fundo é a mesma, a gente percebe, né, que a cor da letra é a mesma. Então assim, vamos ficar atento nisso aí. A gente percebe que essa imagem aqui, ó, ela tem uma diferença bem nítida para essas outras. Então assim, para essas aqui, vocês vão utilizar uma class, por exemplo, imagem do cardápio. E aí, para essa aqui, você vai colocar um ID, que vai ser, por exemplo, a imagem do final. Entendeu? Tipo assim, então, esse tipo de coisa vocês vão ter que sacar aí para essa atividade. Ok? E aí, tem um arquivo muito legal, que é o arquivo de especificações. Porque vocês não vão ficar perdidos em nada. Ok? Ô, Gabriel, se puder postar no GitHub e mandar, é até melhor, ok? Mas não precisa não, você pode mandar o link da pasta mesmo, fechou? E aí o que acontece, galera? Aqui nesse arquivo de especificações, a gente tem o quê? A gente tem justamente, né, essas especificações que estão falando aqui, ó. Aqui a gente está falando que a cor branca, a cor de fundo é a hashtag 21022D, o texto é centralizado, entre o título e o topo tem 8 pixels, então vocês vão ter que usar uma margem de 8 pixels. Vocês podem ver aqui, ó, que tem uma margenzinha branca ao redor do site inteiro, tá vendo? Essa margenzinha branca, ela tem a largura de 24 pixels. Aqui a gente tem a cor de fundo, que é essa, a cor que é essa. Entre o cardápio e a primeira vitamina tem que ter 32 pixels de margem. Entre a vitamina e aqui tem que ter 64 pixels de margem, tá vendo? Então assim, essas coisinhas... Ter tudo explicando aqui exatamente os valores que vocês vão precisar usar. Essa imagem aqui tem que ter 150 por 150, ok? Aqui, ó. Essa imagem aqui tem que ter 300 pixels de altura e 600 pixels de largura. Aqui tem que ter 8 pixels de altura, tá vendo? Então, assim, tá tudo explicadinho aqui, claramente, né? Quais que são, como que a página tem que se parecer, fechou? A tarefa de vocês é fazer o quê? Vai ser pegar aquela página... Analisar como que você vai agrupar, analisar quais tags que você vai ter que usar para poder, né, por exemplo, colocar a margem, para colocar o fundo, beleza? Então assim, é uma prática bem divertida, galera, bem divertida mesmo, tenho certeza que vocês vão curtir demais, ok? E aí basicamente é isso. Vocês podem enviar para mim. A distância vai utilizar margem, a tag margem, tá? Que a gente já viu, a tag margem. Você clicar aqui, ó, margem... CSS. Aqui a gente tem esse tutorialzinho aqui, ó, que é justamente margem top, margem right, margem bottom, margem left, ok? E aí você pode colocar aqui essas distâncias, tá vendo? As distâncias vai justamente colocar ali, fechou? E aí essa distância você vai utilizar isso, ok? Então, o que acontece, galerinha? Alguém ficou com alguma dúvida na prática? Se ninguém ficou, eu já vou encerrar por aqui a aula,
ok? E a gente já vai todo mundo para onde? Para o Discord. E aí, tanto o André, quanto a Tássila, quanto a Isabela vão ficar lá no Discord até às 16h30 para auxiliar quem tiver dúvida, quem já quiser ir fazendo a prática agora, ok? Lembrando que, além dessa prática aqui de hoje, a gente vai ter a atividade em casa, que é basicamente a continuação dos exercícios lá do Zeca, né? Que é aquele lá dos Simpsons. Então aqui tem mais uma práticazinha daquela, fechou? Essa semana nós teremos mais quatro monitorias aí padrão, fechou? Então realmente vocês vão ter aí uma semana para fazer essa questão aí. Beleza? Deixa eu ver aqui a pergunta que o Gabriel mandou. No fim do curso, quando tiver que ser feito o trabalho, nós vamos poder ver o site um do outro, só pra gente ver se ficou bom e tal? A gente vai publicar todos os sites finais no final, ok? É pra deixar igualzinho o resultado final, tá, Vitor? Lá na pasta resultados tem as duas imagens, que é justamente as imagens que vão falar como que deve aparecer o site. E aí lá tem a imagem das especificações também, ok? Alguém tem alguma dúvida na prática, gente? Mais alguma dúvida? Aí vocês podem enviar para mim eu vou até explicar aqui que eu não expliquei. Vocês podem enviar para mim tanto o site do GitHub com a prática, e inclusive eu prefiro, acho melhor, se vocês puderem fazer isso, eu agradeço. Tanto o quê? Tanto o arquivo, ok? Tanto o arquivo lá da pasta zipada. Para sábado que vem. Todas as práticas têm uma semana de prazo, tá, galerinha? As pontuações eu não mandei, cara. Realmente não mandei, mas vou mandar. Em algum momento eu vou mandar essas pontuações. Podem ficar tranquilos. Beleza? É isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida, galerinha? Se não tiver, eu já vou encerrar a aula por aqui. E aí vamos embora todo mundo pro Discord para continuar lá. Tudo certo. Então, beleza, galera. Uma boa semana aí pra vocês. Até semana que vem, tá? Bons estudos, tudo de bom. Ô, cara, eu recomendo você não excluir, não, ok? Mantém aí, vai segurando, porque ele é progressivo, né? Inclusive a prática de hoje vai ser continuação do projeto anterior, beleza? Então, assim, realmente deixa aí. Pode perguntar, Helder. Hum. Legal. Show, mano, show. Bacana, hein? A gente vai aprender CSS Animations aqui, hein, galera? Daqui a pouco a gente vai aprender CSS Animations também, tá? Não teve swingueira hoje, felizmente. Só semana que vem. Oh, mas tá show, viu, Éder? Tá show. Tá no caminho, mano. A gente vai aprender CSS Animations daqui a pouquinho. Fechou? Galerinha, então é isso. Eu vou encerrar a aula aqui. Todo mundo, quem quiser, cola lá onde? No Discord, ok? No Discord vai rolar o quê? Vai rolar a explicação da prática para quem quiser ajuda até 4h30. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Boa semana para todos. Um beijo para vocês. Fechou? Tudo de bom aí. E até semana que vem. Quem quiser colar no Discord lá, cola lá. Fechou? Beijos!